Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do ED de Mencionamento, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Negócio da ED de Mencionamentos. Essa é a videoaula número 1.17. Estamos na folha 35 da apostila, lembrando que ela tem 58 folhas e essa aula terá apenas 10 minutos de duração, tá bom pessoal? Bom, então nós estamos falando das micros e pequenas empresas, nós vamos dar continuidade. Então aqui diz o seguinte: somadas micros e pequenas empresas representam em 2011 cerca de 99% do total de empresas formais e 79,8% dos empregos totais do país, segundo o dado do IBGE. Então veja pessoal, a importância que as pequenas e microempresas têm, certo? Hoje, se a gente for fazer uma abrangência das grandes empresas no Brasil, elas são muito minoria diante das pequenas e médias empresas. É por isso que as políticas públicas econômicas, tanto no setor privado quanto no setor público, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica e os demais bancos, eles são muito voltados para essas pequenas e médias empresas, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente tem aqui o seguinte: desde então, a importância da micro e pequena empresa como geradora de renda e emprego só vem crescendo. Os empreendimentos informais no Brasil, o IBGE realiza periodicamente uma pesquisa para alavancar os empreendimentos informais, ou seja, aqueles que não estão legalizados. Em 2011 foram mapeados mais de 5,5 milhões de estabelecimentos informais que empregam 15,3 milhões de pessoas no país. A pesquisa intitulada Pesquisa de Economia Informal Urbana do ECIF pode ser consultada no site do Sebrae. Aí aqui tem um site aqui, tá bom? Bom pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Eu vejo como um péssimo negócio as pessoas que elas trabalham na informalidade. Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque a gente pode até ser ofensivo com as pessoas, não é? Lembrando que o empreendedorismo brasileiro, ele realmente tem uma baixa cultura. E às vezes a gente fala, por exemplo, quando eu falo a palavra, eu tenho sido muito criticado às vezes quando eu uso a palavra analfabeto funcional. Quando nós falamos a palavra analfabeto funcional, nós não estamos chamando as pessoas de analfabetas. Analfabeto é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. O analfabeto funcional, para a lei, para a interpretação legal, é a pessoa que faz e não sabe por que faz, ou seja, ela não tem uma comprovação técnica. E o que dá comprovação técnica, pessoal, é certificado. Quando você vai até a frente de um juiz, só para você entender isso, funciona assim: a carteira profissional, ela comprova experiência e o certificado ele comprova capacitação técnica. Então pode ser que no concurso público, lá no edital, eu já vi isso, principalmente na área de engenharia, diz assim: o profissional de engenharia tem que ter experiência e capacitação técnica na área tal. Então, ele exige que o profissional ele tenha a qualificação, né? Ele tem experiência comprovada em carteira, tantos anos, e ele ainda tenha a capacitação profissional, ou seja, ele tenha registro no Conselho ou no CREA, tá bom? Então, quando se fala analfabetismo profissional, você está falando de uma pessoa que ela não tem qualificação técnica, ela não é analfabeta, tá bom? Então, algumas pessoas já até me fizeram crítica sobre isso, já que mesmo no andamento do curso, e eu queria deixar bem claro isso, que o analfabeto funcional é uma pessoa que faz, mas não sabe por que está fazendo. É o caso do pedreiro. Se você perguntar ao pedreiro assim, alguns pedreiros, eu vou dizer 90%, por que a parede fica em pé? Ele com certeza vai dizer, porque a gente coloca o cimento. Será que é só por causa disso? Existem umas outras variantes, né? Que aí precisa entrar física. E para isso você tem que ter no mínimo um curso técnico de edificações para que você possa provar, tá certo? E ao longo dos anos o pedreiro sabe que aquilo tem que ser feito daquela forma. Mas muitas vezes você precisa do quê? De um técnico ou de um engenheiro para assinar determinado documento para garantir que aquilo está bem feito. É o caso, por exemplo, de um pessoal que trabalha na área da administração. Então, nessa parte aqui exclusivamente, eu vou pedir para que você procure um contador na sua empresa e converse com ele para você sair da informalidade. Tá certo? Agora mesmo na época da pandemia, eu vi muita gente aí recorrer ao governo para receber o auxílio emergencial e não conseguiu. E são pessoas que precisavam, pipoqueiro, pedreiro, uma série de profissões, mas não tinha como provar. As pessoas já estão aí 10, 12 anos trabalhando na informalidade.
E na hora de provar para o governo falou, essa pessoa nem existe, porque a pessoa está fora do mercado há muito tempo. E desde que essa pessoa movimenta dinheiro. Se ele tivesse uma MEI, né, se fosse um microempreendedor individual, que é uma coisa tão fácil de ser, com certeza, automaticamente, por ele pagar os impostos dele, pagar o ISS, o INSS, ele com certeza receberia esses benefícios do governo. Além de tudo, ainda tem um amparo legal para uma possível aposentadoria, tá bom? Então, a gente vai, né, tocar nesse assunto assim meio por alto, mas procura aí um contador que com certeza ele vai te orientar melhor. Bom, então aqui tem uma parte agora com você, uma coisa que o professor não vai tocar nesse assunto, é um exercício da apostila aqui, vamos passar por isso. Tem umas perguntas aqui, vamos caminhando, a gente já está chegando no final da apostila, mais perguntas. Estamos na folha 38, de 58 folha, avalie seu conhecimento, vamos caminhando aqui. Deixa o professor ver aqui. Bom, aí agora aqui uma coisa importante da gente ver, vamos entender aqui. Pequenas empresas que dão certo, por Silvia Ramal. A Silvia, ela fez esse texto, eu gosto muito desse texto dela, que diz o seguinte: o que leva alguns empreendedores a vencer? Alguns fatores se repetem em pequenas empresas bem-sucedidas. Em primeiro lugar, a competência técnica na área de atuação, um estilista que monta sua confecção, um maître que trabalhou 20 anos em um restaurante de sucesso para depois abrir seu negócio. Outra característica nas empresas de sucesso é a sintonia entre os sócios. O que acontecerá? Bom, pessoal, deixa eu tocar agora um assunto em relação à questão de sociedade. Pessoal, não busque sociedade em pessoas que não têm conhecimentos notórios naquilo que vai fazer. Eu vou dar um exemplo. Você vai montar uma escola, uma pessoa é médico e o outro é pedagogo. Não vai dar certo, pessoal. Não vai dar certo. Pode ser entre marido e mulher, irmão com irmão, tio com tio. A cabeça de um não funciona como a cabeça do outro. Eu digo isso a vocês porque eu já tive 3 sócios e não deu muito certo. A última, a gente até deu bastante certo, a gente divergia em outros pontos, tá? Que era a minha querida amiga Edna, ela pode até estar vendo esse vídeo, ela sabe do que eu estou falando. A gente divergia em outros pontos. O importante, o bom quando você vai montar uma sociedade é que as pessoas elas falem a mesma língua, elas tenham a mesma formação. Se é uma padaria, que os dois sejam padeiros. Se é uma confeitaria, que os dois sejam confeiteiros. Se é uma mecânica, que os dois sejam mecânicos. Por que isso? Porque eles vão entender, eles vão se sintonizar. Há uma divergência em relação a isso. Na faculdade o professor dizia, não, isso não pode, não, de forma alguma, não pode ser administrador, não. Quando um é administrador, o outro é operacional, um trabalha mais do que o outro. E um não entende as coisas. Então, não misture as coisas. Sociedade é uma coisa extremamente importante que precisa ser revista com muito cuidado. Mas o bom, estou te falando por experiência de vivência com isso. Quer sociedade? Busque pessoas que tenham a mesma sintonia que você no negócio. Que eles entendam. Imagina uma pessoa que é administrador, vai montar uma mecânica, não entende o que é parafuso. Então vai ser uma coisa complicada, porque um vai ser expert no assunto e o outro não. E aí, pessoal, entra a história da vaidade. Sociedade é uma coisa complicada. E outra coisa também importante em sociedade, não coloque parentes dentro de empresa que você monta. Tá certo? A gente vai ter uma oportunidade para falar sobre isso, mas os grandes empreendedores do Brasil, eles têm cláusulas dentro do contrato deles que proíbem a entrada de parentes dentro do negócio. Tá certo? Parente, ele é um grande motivador para que sociedades não dê certo. É esposa, é filho, é mãe, é irmão, é tio, é um negócio meio complicado. Nossa, professor, mas aí o senhor está discriminando. Não, pessoal. Em geração de negócio, onde o fruto é dinheiro, você tem que ter muito cuidado. Você tem que se cercar dessa questão emotiva, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente na próxima aula pode até dar mais um feedback, mais um contorno sobre isso. Tá certo? Nós estamos caminhando para terminar já o curso. Estamos em 38 folhas de 58. Tá bom, pessoal? E aí a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá ok? Daqui para frente a aula vai ficar bastante interessante, tá bom? Então vem comigo, pessoal. Até logo. Tchau, pessoal.